Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu tô aqui me arrumando pro trabalho e aí eu resolvi levar vocês comigo para eu poder contar um pouquinho sobre os benefícios de trabalhar na área aqui na Austrália. Hoje eu vou trabalhar de casa e poderia dizer que já começa por aí, né? Essa flexibilidade. Desde o Covid, é muito comum as empresas terem essa flexibilidade em relação a quem quer trabalhar de casa, né? Eu, particularmente, prefiro trabalhar no escritório, mas eu confesso que às vezes é bem handy, né? Bem, assim, é muito mão na roda mesmo, poder trabalhar de casa. Eu, por exemplo, tô de mudança. Na semana que vem eu vou sair de Sydney e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se ele já tiver feito, eu vou pedir para colocar por aqui. E eu vou ter que receber hoje umas caixas, né? Eu aluguei umas caixas para poder empacotar a mudança. E aí, por conta disso, é mais fácil que eu fique em casa esperando essas caixas e trabalhe daqui. E apesar de eu falar o tempo todo, né, sobre trabalhar na área aqui na Austrália, eu não vejo isso como um fim, gente. Eu sempre vi isso como um meio. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália pela primeira vez, aliás, quando eu voltei para a Austrália pela segunda vez, trabalhar na área para mim era um meio de conseguir a residência permanente. Esse era o meu maior motivador. Depois que eu consegui um emprego na área, já passou a ser um meio de conseguir muito mais satisfação pessoal. Pessoal não, profissional. Por quê? Antes eu trabalhava como garçonete, fiz vários trabalhos como descarregando containers e, obviamente, trabalhar, né, no ar-condicionado, fazendo algo que você é bom e recebendo elogios por isso, recebendo uma remuneração muito melhor por isso, vai deixando a gente cada vez mais feliz, né, com a situação. Ao longo do tempo, a minha maior motivação passou a ganhar mais dinheiro para eu conseguir ter uma maior estabilidade e também para eu conseguir fazer as coisas que eu gosto. Eu, por exemplo, adoro viajar. Desde que eu voltei aqui para a Austrália, eu já fui, sei lá, 5, 6 vezes para o Brasil, 2 vezes para o Canadá, 2 vezes para os Estados Unidos. Passei por lá 2 outras vezes, né, num stopover. Já fui para a Ásia, para as Filipinas, para Tailândia. Aqui na Austrália também eu gosto muito de viajar, que é muito maravilhoso. Então, já passei 19 dias fazendo a costa de WA. Já fiz viagens menores por Victoria, Queensland e várias aqui dentro de New South Wales. Então, trabalhar na área para mim era uma forma de ganhar mais dinheiro e ter uma vida muito mais estável aqui na Austrália. Quem vem aqui para o intercâmbio sabe como é que é uma loucura os primeiros meses, às vezes o primeiro ano, aquela coisa de, né, sempre estar vendendo almoço para pagar a janta. E você vê uma vida muito diferente quando você tem aquele salário bonitinho todos os meses, não, todas as semanas ou as quinzenas, né? E hoje em dia, para mim, trabalhar na minha área é o meu meio para ter segurança para eu empreender. Eu quero ter a minha própria empresa. Já tenho uma empresa há um tempo, mas eu nunca consegui fazer ela ficar realmente sustentável. E agora eu tô com uma postura diferente, mas trabalhar na área me ajuda a, pelo menos, né, mesmo eu trabalhando 20 horas por semana, eu consigo pagar os meus custos de vida e ter mais tempo para poder trabalhar e fazer outras coisas em paralelo. E uma das possibilidades, obviamente, é de poder conseguir um financiamento para poder comprar uma casa. A gente chegou a quase comprar uma casa ali antes do Covid, e aí tudo mudou. Agora a gente vai ter que recomeçar esse processo, mas a gente não vai fazer isso mais em Sydney. E ter um emprego na área, a gente sabe que ajuda demais, porque você consegue muito mais, um financiamento muito melhor do banco, né? Um crédito muito maior. E falando em empreender, enquanto eu tô hidratando meu cabelo aqui, que eu vou lavar daqui a pouquinho, eu vou fazer uma pausa rápida para ter uma reunião com umas prestadoras de serviço lá do Brasil. Um dos benefícios que eu acredito que seja um dos mais importantes é a questão do sick leave, né? Ou cares leave, na verdade, que é uma folga que eles te dão de 10 dias por semana, né? Em contratos part-time ou full-time, ou seja, se você está no contrato que você pode trabalhar meio período ou período integral. E durante esse tempo você pode cuidar da sua saúde, você pode cuidar da saúde de pessoas, né, como é que fala? De familiares, de família imediata, né? Ou de pessoas que moram com você. E eu digo isso, gente, porque quem tá aqui na Austrália há algum tempo sabe o desespero que é quando a gente começa a passar mal, ou sentir dores no corpo, ou ter algum problema. Porque é quase como se, quando você trabalha casualmente ou no ABN, você não tem esse direito de passar mal. Porque imagina se você fica uma semana em casa, né? Quem que vai pagar as contas? Então, essa é uma questão muito grande.
Eu, por exemplo, né, há 2, 3 semanas atrás, da semana anterior ao Australia Day, eu peguei não sei se foi uma gripe ou o que que foi, eu fiquei muito mal. Fiquei uma semana inteira sem trabalhar. E é muito maravilhoso quando você tem a possibilidade de poder ter esses dias de folga para você se recuperar e ainda assim receber o mesmo salário que você receberia. Uma situação mais extrema que já aconteceu comigo também é que a gente nunca acredita que coisas ruins, cirurgias e tudo vão acontecer com a gente. E aconteceu comigo. Eu tive já tinha silicone há uns 8 anos. E eu tava sentindo já tinha um ano que eu sentia dores, umas fincadas no meu peito. E depois comecei a sentir vários outros sintomas que as pessoas falavam que poderia ser relacionado, né? O que eles chamam lá de doença do silicone. Eu sei que não é uma doença, mas de qualquer forma, apesar das outras coisas eu conseguir explicar de outras formas, as minhas dores no peito não tinham outra explicação. Então eu procurei alguns médicos aqui na Austrália, imagino que talvez o meu corpo estava tendo uma reação em relação ao silicone, né? E eu resolvi fazer a cirurgia. E aí, como é que eu fiz? Eu poderia fazer aqui na Austrália, né? Mas eu preferi fazer no Brasil. Primeiro, porque eu acredito mais no senso de estética de lá. E segundo, porque lá eu estaria dentro de casa, na casa dos meus pais tem uma empregada doméstica que poderia me ajudar com qualquer coisa. Meus pais também trabalham muito perto de casa, poderiam ficar lá comigo. E, enfim, pra mim ficava muito mais fácil do que colocar toda essa pressão no Andrew aqui. E ele, às vezes, indo trabalhar e eu não consigo pegar uma coisa no armário, né? Então, eu acabei indo pro Brasil. E aí a questão de ir pro Brasil é que se você faz uma cirurgia como essa, você não pode voar de avião por algumas semanas depois, né? Se eu não me engano, eles pedem pelo menos 4 semanas. E o meu médico indicou 6 semanas. Então, eu tirei mais ou menos 6 semanas de sick leave. Então, na verdade, eu conversei, né, com a minha empresa, eles estavam felizes com isso, né? Eles falam, assim, foram bem gente boa comigo, inclusive, porque eu acabei usando uma semana a mais, que eu queria passar um tempo na volta para poder baratear a passagem. Eu quis passar pela Califórnia e ficar lá com a minha amiga, né? Eu e o Andrew já tínhamos feito uma viagem de São Francisco até Los Angeles por uns 9, 10 dias. E eu não conhecia Los Angeles até San Diego. E aí eu acabei passando uma semana com a minha amiga. Pedi, inclusive, para uma semana de férias. E o meu chefe, o CEO da empresa, pegou os meus 2 forms, né? Eu dei um formulário de pedindo uma semana de férias e um formulário pedindo as 6 semanas de sick leave. E ele me devolveu os 2 e falou assim, olha, rasga esses 2, faz um formulário só com tudo, porque você não... Você também tem que cuidar da sua saúde mental. É uma coisa muito grande, né? Você tem seu silicone por 8 anos e tudo. E isso é um impacto muito grande, principalmente para mulher. Então, você cuide de você e pega essa semana também. Então, eu não lembro certinho, mas eu acho que entre o tempo que eu tive que ficar no Brasil mais essa semana foram umas 6 semanas. E aí ficou tudo isso no meu sick leave, eu não tinha horas suficientes para isso, ficou contando negativamente. Essa foi a parte que eles foram gente boa comigo, porque eles não precisariam de ter colocado essa parte negativa, né? E eu pude cuidar da minha saúde, pude fazer minha cirurgia, pude ter uma tranquilidade na minha recuperação, pude passar esse tempo com a minha família também, aproveitar todo mundo. E aí voltei pra cá, recebendo tudo. E a maravilha de tudo, eu vou ver se eu acho os meus invoices, se eu achar eu vou colocar por aqui pra vocês verem. É que só com o valor que eu recebi durante esse tempo que eu fui fazer minha cirurgia, eu acho que foram coisa de uns, 6 semanas. Então, deu pra pagar a passagem, o hospital, todos os custos de médico, de tudo que envolve lá, que foi acho que uns 27 mil reais. E todos os pequenos custos que eu tive lá no Brasil e ainda continuei pagando as minhas coisas daqui da Austrália, né? Então, assim, foi um valor considerável que me fez ter uma tranquilidade para me cuidar nesse momento que é um momento mais delicado. Ainda falando dos leaves, teve um outro que eu também pude me beneficiar, que foi quando eu perdi minha avó. Quem já perdeu algum parente aqui na Austrália sabe o quanto que é difícil, o quanto é sofrido, porque você não tá lá, né,
com toda a sua família, tanto para dar suporte quanto para receber suporte. E eu fiquei muito mal quando eu perdi minha avó. E para piorar, ainda era época de Covid. Então eu nem podia sair daqui para o Brasil. As fronteiras estavam fechadas. Eu não tinha muito ao que recorrer. Só podia mesmo chorar. E existe um leave aqui que eles chamam de Compassionate Leave, que é para quando você tem, né, uma perda assim de algum familiar de família imediata. Então, filhos, esposo, esposa, avô, avó, pai, mãe. E também, se você, sei lá, sofreu um aborto natural, isso também conta. Então, tem algumas situações assim que você pode receber esse Compassionate Leave. E aí eu lembro que eu já tava até com uma viagem de final de semana marcada, e aí eu acabei pegando aí mais 2 dias pagos pela empresa para eu poder ir para esse lugar. Eu fui para uma cidadezinha assim, mais afastada aqui de Sydney, e aí eu pude, né, viver um pouquinho ali daquele luto, em um lugar bem tranquilo, bem calmo, e não precisei te preocupar em relação a nada no trabalho, muito menos a quanto eu iria receber. Tem alguns outros leaves que eu ainda não me beneficiei, mas que eu sei que ajudam demais muitas pessoas. Um deles é o Parental Leave. Então, algumas empresas aqui na Austrália, elas pagam o Parental Leave. E aí, se esse for o caso, você vai receber parte de uma grana do governo, né? Eu acredito que tem que ser PR ou cidadão. E parte da grana vindo da empresa, mantendo assim o seu salário. Então, ajuda demais aí nessa fase, que também já é uma fase bem complicada, né? Principalmente pra gente que mora fora sem a família. Então, não tendo um pai, uma mãe, ter condição de, às vezes, receber aquele mesmo salário pode ser o diferencial para você conseguir trazer alguém da sua família e ter todo esse cuidado com eles quando eles vierem aqui para poder te dar esse apoio. Outro seria o Long Service Leave, que é um leave que as pessoas que trabalham por muito tempo dentro de uma empresa recebem, como se fosse assim um período a mais de férias depois daquele tempo que ficou na empresa. E aí depois disso continua recebendo proporcional. Eu não entendo muito sobre isso, porque obviamente eu estou bem longe de estar nessa posição, mas você vai depender do seu território, né, do estado que você vive, do seu tipo de agreement ali, de trabalho, e com isso você pode receber essa grana que também dá essa grana nesse período de férias, né? Que acaba dando uma boa ajudada. Não sei se é por conta disso que as pessoas aqui na Austrália entram num emprego profissional e ficam pra sempre, né? Eu nunca vi tanta gente que trabalha por tanto tempo na mesma empresa. Inclusive, se você entrou numa empresa e você tá vendo que tem uma rotação muito grande, tem muito funcionário novo, pouco funcionário ou nenhum funcionário que tem muito tempo de empresa, já fica de olho, porque aqui, pelo que eu percebo e pelo que eu converso com as outras pessoas, é meio que cultural você ficar por muito tempo na empresa. Então, na empresa que eu trabalhava anteriormente, por exemplo, tinha gente que estava na empresa há 30 anos, entendeu? Essa pessoa fundou a empresa. Mas não era uma ou outra pessoa, era todo mundo, a não ser que a pessoa queria se aposentar e aí sim ela saía ou se fazia se a pessoa tava com uma mudança muito grande de vida para mudar de estado e tudo. Outra coisa legal é os feriados pagos, né? Assim, é óbvio que o feriado vai ser pago, mas quando a gente trabalha em um emprego operacional, a gente trabalha no ABN, tem essa coisa da gente, assim, o feriado, eu lembro que o feriado pra mim significava a possibilidade de receber mais. E, e isso, entendeu? Ou então todo mundo se divertindo e eu não podendo fazer as mesmas coisas porque eu não tinha aquela condição financeira de viajar, de curtir, de aproveitar muito esses feriados. E quando você trabalha num emprego profissional, você já tem esse direito das férias pagas. E isso faz muita diferença. Das férias não, desculpa, dos feriados pagos. Porque primeiro que você consegue aproveitar essas coisas mais culturais, né? Que nem há 2, 3 semanas atrás também teve o Australia Day, dia 26, acho que é dia 26 de janeiro. Eu sei que o feriado do Australia Day, por exemplo, é um feriado um pouco controverso, né? Porque significou um dia muito ruim aí pros povos, pros nativos, não sei como é que fala, pros povos originários, né? Mas tem quem também prefira utilizar esse dia para, inclusive, participar de protestos, para poder participar das apresentações dos povos aborígenes e tal. Acabei de falar aborígene, gente, eu nem sei como é que traduz certinho. Eu sei que se você for falar inglês, utilize aboriginal.
e não Aborigine. Não cometa esse erro, tá? Porque se você não falar Aboriginal, pode soar racista se você estiver falando com, né, pessoas que entendam. Tranquilidade, quem não tem que empacotar a casa, não tem que trabalhar agora, né? Que tá sempre de annual leave, né, Lili? E agora eu vou descer para trabalhar, pensando já no leave que eu mais gosto, que é o annual leave. Então, basicamente, você aqui na Austrália tem direito de 20 dias de férias. E esses dias não são dias corridos, né? São os dias úteis. Outro benefício muito bom do annual leave, que eu gosto muito, é que eles também deixam você tirar esses dias do jeito que você quiser. Eu sei que no Brasil tem como você às vezes quebrar suas férias um pouquinho, mas aqui na Austrália você quebra do jeito que você quiser mesmo. Então, por exemplo, nessas 3 semanas atrás, que teve o Australia Day, eu tirei a sexta-feira de folga. Então ficou sexta, sábado, domingo e segunda. E aí tem esse ponto do feriado também que eu esqueci de mencionar. Aqui na Austrália, se você tiver um feriado que cai no final de semana, ele é automaticamente transferido para segunda-feira. Então, são poucos feriados em relação ao Brasil, mas pelo menos você realmente tem esse dia off em todos eles. E aí, o que é muito legal, que eu gosto muito de fazer, é sempre tirar alguns dias de folga perto desses feriados, fazendo com que as minhas férias acabem ficando muito mais longas. Eu já fiz isso, por exemplo, quando eu tirei esses dias todos para poder fazer a viagem por Perth, pela costa de WA, eu peguei uma Semana Santa, tirei alguns dias no meio da Semana Santa e depois ainda tinha o Anzac Day. Então eu peguei alguns dias que emendasse tudo. E aí eu tirei poucos dias de férias e deu muitos dias de viagem. Outra coisa em relação às férias, o motivo pelo qual eu gosto tanto, é que eu percebo que muita gente às vezes fica por muito, muito, muito tempo sem conseguir sair aqui da Austrália, porque mesmo que tenha um salário bom, esse salário, né, para você fazer uma viagem, se você está trabalhando de forma casual ou no ABN, você não só o dinheiro das férias em si não são suficientes para você conseguir viajar, né? Você vai ter que ter o dinheiro para manter as suas coisas aqui, o dinheiro para as férias, o dinheiro para quando você voltar, porque às vezes, dependendo do tipo de emprego, você pode, por ter ficado fora muito tempo, eles vão colocar outra pessoa no seu lugar e pode ser que quando você voltar você tenha menos shifts do que você costumava ter. Então tem toda essa questão. Eu lembro que as pessoas falavam muito assim da flexibilidade de trabalhar casualmente. E para falar bem a verdade, sendo completamente sincera, eu acho que a flexibilidade ela é muito maior quando você tem um contrato de trabalho. É muito mais fácil negociar as coisas com o seu empregador e também fica muito mais fácil você se programar, marcar suas férias, ter durante o período que você está lá descansando, viajando, passeando, você tem o seu salário caindo na sua conta, então você consegue ter uma tranquilidade financeira muito grande e você tem a garantia de que quando você voltar, o seu emprego está lá, né? Então é algo que, para mim, não tem explicação. O quanto é benéfico, o quanto ajuda pra gente que vem do Brasil, vem de outros países e quer visitar a nossa família. Porque às vezes a gente vai pro Brasil e vai ficar um mês inteiro lá. E vai fazer o quê? Vai alugar a sua cama? Vai alugar seu carro? Vai alugar tudo aqui para conseguir usar esse dinheiro para ir? Pode ser, muita gente faz. Eu, particularmente, nunca precisei, graças a Deus. Mas, assim, se eu precisasse do período de perrengue ali, eu faria. Mas se fosse uma escolha, eu duvido que, sei lá, os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus amigos de faculdade alugariam a casa deles lá no Brasil para poder viajar para algum lugar. Então, é uma coisa que acaba ficando normal pra gente, mas não é um conceito muito agradável, né? Eu conheço várias histórias bem negativas nesse sentido. Bom, acabei por aqui. Tava trabalhando de casa hoje para receber essas caixas aqui. Então, agora eu vou começar a trabalhar nessa mudança, ver o que a gente vai começar a empacotar já hoje, né? Hoje é quinta-feira, então tenho até segunda-feira para empacotar a casa toda, com cuidado, porque a gente tem 2 gatos aqui, a gente sabe o tanto que eles estranham quando tem alguma coisa nova, e muito barulho, muita mudança. E eu vou tentar fazer isso de uma forma lenta. Eu tenho algumas coisas a mais que eu quero fazer no trabalho essa semana. Essa semana eu estou trabalhando mais do que 20 horas.
Aliás, eu terminei minhas 20 horas ontem, hoje já é para mais, então amanhã é capaz que eu vou trabalhar um pouquinho também. E a empresa vai me pagar mais por essas horas, porque a gente precisa de uma. A gente tem uma entrega importante, só que agora eu tô esperando dados de algumas pessoas. E falando em mudança, tem um benefício que eu também já aproveitei e que eu acho muito importante a gente colocar isso na balança, até para saber qual emprego a gente vai aceitar. Por que eu digo isso, tá, gente? Eu vejo na minha mentoria mesmo, quando as pessoas começam a fazer boas aplicações, às vezes a gente recebe oferta de emprego de mais de uma empresa. E tem alguns direitos do trabalho que se a gente souber, isso pode nos ajudar na escolha da empresa, além de, obviamente, a cultura e tudo. E um deles é, quando a empresa, se eu não me engano, é maior do que 15, tem mais do que 15 funcionários, se por um acaso algo acontecer e eles não precisarem mais de alguém na sua posição, eles vão ter que te pagar o que eles chamam de redundance payment. Eu sei que em algumas indústrias isso é mais comum. Então, por exemplo, eu sou da indústria da construção civil. E o que acontece? Às vezes uma empresa está lá cheia de obras grandes, precisa de mais gente, contrata mais gente, faz todo aquele investimento. E à medida que as obras vão acabando, eles não precisam de todo mundo mais. Eles vão tentar ganhar outras obras, mas às vezes não acontece. Então, aconteceu comigo em uma das empresas, por exemplo, que eles já tinham feito uma demissão em massa no ano anterior, e aí nesse outro ano eles fizeram também, e eu estava no meio. E aí, apesar da tristeza de, né, sair de um emprego e tudo, a gente fica morrendo de saudade das pessoas que a gente trabalha junto, querendo ou não, você fica, né, tem uma convivência ali. Mas teve uma coisa muito boa, que eu trabalhava lá há 4 anos e alguma coisa, então eu tive uma bolada de redundance payment, uns 20 não sei quantos mil. E isso ajuda você a estabelecer. Então você não precisa de, se porventura a sua empresa declara falência, ou diminui, ou muda o ramo, ou qualquer coisa, às vezes vende a empresa para outro grupo e aí vai juntar as pessoas, não vai precisar de todo mundo, você vai ainda assim ter como continuar trabalhando, se mantendo, porque se a empresa estiver nesses padrões, uma empresa maior e tudo, você vai receber esse redundant payment. Tem as condições, né? Você tem que estar na empresa por mais de um ano, e enfim. E tudo isso vai variar. O tempo de empresa que você tem, por exemplo, é que vai determinar o quanto você vai ganhar desse redundant payment. Além de, obviamente, todas as suas férias, todo o annual leave que você tinha acumulado. Além dos benefícios legais, gente, tem alguns benefícios também que eu vejo que são muito mais comuns em empregos profissionais, em um contrato de trabalho, né, full-time, part-time, ou temporário que seja, do que em um emprego operacional, e que seja casual ou no ABN. Quais são eles? Uma das coisas que eu vejo, assim, uma diferença gritante é essa questão de aumento de salário. Tanto na minha empresa atual quanto na empresa antiga, eu vejo o quanto que para eles é comum que nos performance review, né, naquelas reuniões de performance, que geralmente acontece 1 ou 2 vezes no ano, você já fica quase que implícito que se você performou bem, você vai receber um aumento. E sempre tem aquele aumento o aumento do salário mínimo. Não precisa ser repassado para um trabalhador que não ganha apenas o salário mínimo. Mas eu vejo que também é muito comum que, no mínimo, tem aquele aumentinho de inflação, digamos assim, né? Na empresa anterior, eu lembro que, assim, com 3 meses de trabalho, eu já recebi um aumento, não lembro se foi 10, 15%. Depois de um tempo, eu recebi outro aumento de 22%. Depois, eu recebi um outro de 15%. Eu lembro de sempre receber aumentos e eles sempre eram de um valor pelo menos de 10%. O único ano que teve uma exceção foi nesse primeiro ano aí que eles fizeram uma demissão em massa. Então a empresa estava com uma dificuldade financeira ali e, obviamente, eles não estavam oferecendo aumento para a galera. E aí, um outro benefício que eu vejo que é muito comum, e aí pode ser tanto para você negociar quando você estiver ali assinando o contrato, né, na sua fase de maior poder, que a empresa já decide o que quer você, que é fazer pagar os tolls, né, os pedágios para o trabalhador. Então, esse benefício, por exemplo, foi algo que eu negociei nesse momento. A empresa falou que não iria dar aumento de salário, não lembro se eles deram tipo 5% só, e eu negociei com eles que
eu gostaria de receber esses pedágios. E por que isso, né? Nos meus primeiros, né, anos como gerente de projeto, eu trabalhava no escritório da City. A empresa tinha 2 escritórios, um em West Sydney, que é um pouco mais na parte oeste de Sydney, que é mais afastado, e o outro aqui na City, que é, assim, de onde eu moro hoje em dia, por exemplo, de carro dá 12 minutinhos. E aí eu trabalhava nesse escritório, porque eu estava gerenciando primeiro a obra da Wynyard, né, Brookfield Place, que é tem aquele prédio em cima da estação da Wynyard. Tem o Shell House, que é o prédio do lado, que você vê uma torre com um relógio gigante ali na Wynyard também. E o prédio de trás, que é uma torre mais alta, toda de vidro, virada para a pracinha ali da estação da Wynyard. Então, primeiro eu gerenciei essa obra, depois eu saí dessa e fui gerenciar uma obra chamada QQT, né, um package de Miscellaneous Metalwork. E depois disso eu fui gerenciar uma outra chamada CQT. Então pra mim era muito tranquilo, ali na City eu andava e em todas as obras estava tudo certo. Porém, chegou um momento que eles resolveram acabar com esse escritório, porque muitas das obras ali estavam acabando, né, e tava ficando oneroso pra empresa. E aí foi todo mundo pro escritório que ficava nessa parte oeste, né, de Sydney. E aí eu lembro que da minha casa até lá, dava aí uns 50 minutos ou mais. Na hora de voltar, por exemplo, com o trânsito, dava até mais. E aí eu lembro que eu fiz as contas. Para eu poder chegar no trabalho, né, gastando menos tempo e voltar para casa gastando menos tempo, eu poderia pagar os pedágios. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Só que esse valor ficava. Eu não tenho certeza do valor total, deveria até olhar isso no site lá de pedágios, né? Mas na nossa conta, cada vez que você gastava e chegava até um certo ponto, eles debitavam mais $80. É tipo o que a gente tem no Opal, quando você coloca pra. Ah, se chegar no valor tal, coloca mais tanto de dinheiro. E eu lembro que todos os dias eu tinha uma cobrança de $80 no meu cartão. Então eu sabia que era mais ou menos por aí. E aí eu continuei ainda assim, porque para mim compensava ter essa 1 hora a mais, né? Na época eu tava fazendo a mentoria também. E esse 1 hora a mais era um tempo que eu dava para conseguir olhar o material de alguém, conversar com alguém, checar os grupos, trabalhar. Então o meu valor de hora valia mais que isso. E aí, como chegou nesse momento, a empresa não estava muito bem financeiramente, fizeram essa demissão em massa, eles não estavam dando um aumento de salário. Se eu não me engano, o aumento foi assim, de 5%. E aí eu conversei com eles para poder me dar os pedágios em vez de, né, para além, acho que esse aumentinho de 5% mais os pedágios pagos. E eles aceitaram, foi tranquila a negociação. A empresa já pagava carros e pedágios para as pessoas que tinham posições mais altas lá. Para a empresa pagar para mim só os pedágios, provavelmente era muito mais, compensava muito mais para me deixar feliz ali, do que talvez perder uma funcionária por conta de um valor que no final das contas eles conseguem deduzir ali no final do ano fiscal e pagar menos impostos no geral, né? E aí foi isso que eu negociei. Então é algo que dá para você negociar tanto estando no trabalho como um aumento de salário, digamos assim, ou também dá para você negociar quando você tá no finalzinho do seu processo seletivo, quando você foi contratado. Outra coisa que dá para negociar, que é o que eu tenho na minha empresa atual, é um carro. Então, nesse caso, eu já negociei ao entrar na empresa. Eles compraram uma caminhonete e a única coisa que eles combinaram é que às vezes eu precisaria de deixar alguém utilizar para se alguém precisasse de buscar alguma coisa e tudo durante o horário de serviço, né? E para mim estava ok. E aí essa eu chamo de caminhãozinho, né, gente? Que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de carro pequenininho, fácil de estacionar e tudo. E aí eles compraram uma Ute, né, uma caminhonete, uma Hilux. E ela eu utilizo praticamente assim, o tempo todo. Quando o Andrew não tá usando o carro, aí eu prefiro usar o nosso carro. Mas ela fica disponível quando eu não preciso. Eu deixo ela parada em uma vaga da empresa e fica lá, juntando teia de aranha, entendeu? Sujeira, até o dia que eu resolvo usar novamente. E aí, para visitar as obras, eu utilizo, geralmente eu utilizo a caminhonete. Se eu precisar ou quiser utilizar o meu carro, aí a empresa paga um valor que cobre a minha gasolina e os meus pedágios. Na empresa que eu tô ultimamente também, eu já negociei um aumento de salário de, assim, que passasse o período de experiência, né? Que no meu caso foi um período de 3 meses. E eu também negociei algo que também não é para todas as áreas, tem isso, né? Mas na área de gerenciamento de projetos, muitas vezes isso é comum,
que é ganhar uma porcentagem do lucro da obra. Então, existem formas diferentes. Uma vez eu até joguei em um grupo de... o pessoal fala mais sobre finanças aqui na Austrália, acho que é para mulheres até. E eu tive uma resposta de uma menina, por exemplo, que a empresa faz de uma forma totalmente diferente. Na minha empresa, eles dão essa porcentagem de acordo com a sua performance, né? Então, eles dão uma porcentagem de acordo com o lucro da obra. Eu acabei de receber uma ligação do meu chefe, e aí isso me fez pensar em um outro, eu diria, benefício também, que às vezes a gente não leva em consideração. Em todas as minhas experiências, em vários empregos operacionais, em vários empregos profissionais na minha área com contrato de trabalho, eu vejo uma diferença gritante no quanto as pessoas são mais preocupadas, mais querem agradar, querem ver se tá tudo bem, sabe? Se importam realmente. Meu chefe me ligou aqui agora. Aí as caixas chegaram, tá tudo certo para vocês empacotarem. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Se quiser utilizar o carro da empresa, né, que eu falei para vocês, a caminhonete lá, fica à vontade e tal, tal, tal. E tipo assim, você vê que é um tipo de preocupação genuína que em empregos operacionais eu nunca vi. É um tipo de respeito diferente. E aí tem um outro caso que recente, de 1 ou 2 semanas atrás, o meu marido ele trabalha casualmente como chefe de cozinha para uma empresa aqui perto da nossa casa. E aí ele tinha a semana inteira, ele ia trabalhar a semana toda, tudo certo. Aí ele foi na segunda-feira, e ele mais uma equipe, né? Trabalharam muito bem. E aí no final do dia, eles simplesmente viraram e falaram assim: gente, o negócio é o seguinte, vocês fizeram muitas coisas hoje e a gente não vai precisar mais que vocês façam nada nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. E aí eu não lembro se na sexta também não, só vou precisar novamente no dia do evento, que era tipo, sei lá, sábado. E aí, assim, eu acho uma falta de respeito a essa falta de organização e preparação, porque quem tá gerenciando ali provavelmente sabe o tanto de hora que gasta para fazer cada coisa e quantas pessoas precisam para isso. Então, por que não calcula antes? Faz o mais certo possível, que assim as pessoas que vão aceitar trabalhar naqueles dias ali, pelo menos vão trabalhar as horas que foram combinadas, talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e aí nos outros dias livres podem estar disponível para fazer outras coisas, para trabalhar em outros lugares e tal. E eles não. E isso não é uma coisa específica dessa empresa, isso não é uma coisa que aconteceu só dessa vez. Acontece diversas vezes em várias empresas diferentes, com o meu marido, e já aconteceu muito comigo quando eu trabalhava casualmente também. Então, não preciso de você, tchau. E aí, você que se dane com suas contas para pagar, né? E eu vejo que isso no mundo profissional nunca vai acontecer. Eles têm um respeito muito maior. É totalmente diferente. Eu me lembro de falar em flexibilidade, em como trabalhar casualmente. No ABN me trazia flexibilidade. E hoje eu vejo que essa flexibilidade é muito maior, como eu disse anteriormente, no trabalho profissional. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer um exame de sangue, alguma coisa, e não quero usar das minhas horas de sick leave, porque pode também, né? Posso começar um pouco mais tarde, terminar um pouco mais tarde? Ou começar mais tarde e compensar essa hora outro dia? Eles têm essa flexibilidade muito maior. Na empresa anterior, tinha uma menina que tinha filho, e isso assim, com todo mundo que tem filho, tá? Pai e mãe. Qualquer problema que teve com o filho, você não precisa de explicar. É tipo assim, tem um problema com meu filho, tem que ir. O pessoal, isso, vai mesmo. E essa menina, por exemplo, ela tinha que sair um pouco mais cedo todos os dias, por conta do horário de buscar a filha na escola. E eles, assim, super flexíveis, entendeu? E menino pequeno, né, pega muita coisa na escolinha, acaba passando mal sempre. E eles deixam usar o sick leave para poder cuidar da pessoa com uma flexibilidade muito tranquila, assim, o trabalhar de casa também. Outro tipo de flexibilidade que eu acho muito legal é a questão do almoço. Então, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, a maioria não tinha horário de almoço. Você pega alguma coisa para comer, come na sua mesa e continua trabalhando. Então, sei lá, entra 7 da manhã, sai 3 da tarde. Mas eles dão flexibilidade para quem gosta de almoçar. Então, eu, por exemplo, gosto de parar 30 minutinhos. Em todas as empresas eu nunca tive problema com isso. Eu paro, almoço e depois vou embora. Não é a primeira vez que eu vejo essa flexibilidade também com mudança de cidade. Então, eu tô aqui com a minha caixa, vou começar a empacotar o quarto. E assim, trabalha quando der remotamente, quando precisar vem aqui. E eu já vi isso acontecer com outros amigos, outros colegas que precisaram de mudar de cidade ou, né, preciso de alguns dias off para poder fazer uma mudança também.
E tem sempre essa flexibilidade de, às vezes, arrumar uma forma de continuar fazendo o contrato de trabalho funcionar, mesmo morando em outro lugar. Eu almocei um pouquinho tarde hoje, comecei ali a mudança e agora eu vou dar um pulo ali no shopping e já vou falar com vocês de um outro benefício que eu acho muito interessante aqui para quem trabalha na área. Eu sei que não vai ser todas as empresas, não é para todo mundo, mas eu lembro que da última vez que eu recebi alguma dessas coisas eu postei no Instagram e muita gente mandou perguntando, né, se o pessoal recebia, muita gente mandou mensagem falando que sim. Então eu acredito que é um certo costume de muitas empresas daqui, que são esses presentes. Então, qualquer tipo de data comemorativa, né? Natal, às vezes aniversário, às vezes no falecimento de alguém também. Muitas empresas dão flores, cestas cheias de coisas, um bom vinho. Então, tem muito isso. E uma das coisas que eu mais gosto, que as empresas que eu trabalhei, assim, né, com o contrato de trabalho, todas sempre davam, e é o que eu, assim, para mim o melhor de todos, são aqueles gift cards para você poder comprar o que você quiser. Então, por exemplo, na empresa que eu tô agora, eu ganhei já de Natal, não lembro se é de aniversário, de casamento. Meu casamento, eu acho que eles me deram 2 de 250 ou 2 de 350. Então, é algo que sempre é muito especial, sempre muito bem-vindo, né? E nesse Natal, eles me deram um voucher do Westfield. Então, com aquele dinheiro, você poderia gastar em qualquer loja. E aí, eu me mimei. Fui ali e comprei uma carteira que eu já tava namorando há um tempo e que eu não tinha muita coragem de gastar com dinheiro, mas com gift card fica muito mais tranquilo, né? Porque é como se fosse assim, não tava contando com esse dinheiro mesmo. Espero que você tenha gostado de entender o que é que eu vejo como benefício de trabalhar na área aqui na Austrália. E se você trabalha na sua área aqui e tem algum outro benefício, seja esses benefícios que são direito ou são aqueles que são só costume, são coisas que você teve nas empresas aqui na Austrália, conta aqui nos comentários. E se você não trabalha na sua área ainda e gostou de alguma coisa, conta qual que você mais gostou. E se você quer um emprego na sua área, assista esse próximo vídeo aqui, porque vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente. Um beijo!